Saudações a todos, aqui é Juliano Filho mais uma vez para postar outro videozinho no nosso canal. Dessa vez eu pretendo mostrar a estrutura de tudo que já foi dito. Então o que já foi dito vai servir um pouco de base para que nós não ficamos perdidos somente na teoria. Eu escrevi mais ou menos umas 3 folhas para que fique fácil essa síntese, básica de toda a ideia. E se puderem, se inscrevam no canal, deem um like se acharem interessante. Eu vou deixar o número do WhatsApp também aqui, para que vocês possam entrar em contato se desejarem uma leitura de tarô. Como eu sempre digo, enquanto nós temos bastante tempo para isso, eu tenho bastante tempo para isso, e então eu faço de maneira que não lhe cobre nada, e assim eu posso abençoar mais alguém. Bom, algumas pessoas ligadas, por exemplo, a uma filosofia, uma vertente cristã, eles têm um pouco de medo de se envolver com oráculos e com toda essa coisa mística que existe por trás de algumas técnicas de divinação, mas a Bíblia tem bastante respaldo também, Os sacerdotes do antigo Israel, por exemplo, os hebreus, e hoje muitos mestres em meio ao povo judeu também conhecem e afirmam que, da mesma forma que Moisés recebeu o Pentateuco em cima do monte e trouxe, e os 10 mandamentos, ele também recebeu naquela época já os mistérios da Cabala e muita coisa de cunho mais místico, mas isso era passado apenas para sacerdotes, rabinos e mestres do povo, mestres espirituais do povo, porque acreditava-se que se você compartilhasse com muitas pessoas, e principalmente pessoas sem conhecimento de análise, de síntese, e sem capacidade de se entregar com sinceridade para aquilo, você estaria apenas profanando o sagrado. Por esse motivo, o que era mais divulgado entre os hebreus, entre o povo de Israel, era a Torá, era o livro dos profetas e tudo isso. Bom, eu quero ler um texto da Bíblia aqui para vocês, que dá um pouco de respaldo nisso. Vamos escolher um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Aqui eu estou com a Bíblia NVI. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Essa é a NVI, é a nova versão internacional. Essa Bíblia eu ganhei do meu irmão. Tem mais ou menos umas 5 ou 8 Bíblias aqui em casa. Mas eu acho interessante a linguagem dessa, que é um pouquinho mais fácil das pessoas entenderem. E em Êxodo, capítulo 28, versículo 30, nós temos a seguinte informação aqui. Ponha também Urim e Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Urim e Tumim eram 2 pedras sagradas que ele colocava no peito, o sacerdote de Israel levava no peito. Arão era irmão de Moisés e o primeiro sacerdote de Israel. Posteriormente a eles, os outros também continuaram, da mesma forma. No rodapé, nos estudos também na Bíblia, aqui nós temos o rodapé, e nos estudos referente a esse versículo nós temos também a narrativa. Urim e Tumim, a expressão hebraica, provavelmente significava as maldições e as perfeições. A palavra hebraica Urim começa com a primeira letra do alfabeto grego, Aleph, ao passo que Tumim também começa com a última letra, que é o Tal. Eram sortes sagradas, muitas vezes lançadas em tempos de crise para determinar a vontade de Deus. Então era o que acontecia na época. Então eles tinham 2 pedras e dependendo a pergunta que alguém ou que o povo fazia em coletivo, o sacerdote então lançava essas pedras, e de um lado ela tinha sim, de outro lado ela tinha não. E
a forma com que ele lançava ela. Primeiro eles oravam a Deus, consagravam o momento, né? Assim como alguns tarólogos também, né? E algumas pessoas trabalham com búzios e tal. Muitas artes divinatórias, você às vezes afirma um momento, né? Estabelece uma conexão e lançam então as cartas ou a técnica que você utilizar para isso. E o sacerdote jogava as pedras e o que caía então ele analisava e aquilo seria a resposta. É uma arte divinatória. Lembra bastante, por exemplo, o que os nossos irmãos fazem com búzios, né? Só que o búzios seriam sementes e no caso aqui são pedras. E também nós temos no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 25. E no Velho Testamento nós vemos que os sacerdotes faziam isso, né? Só que em Atos nós não temos sacerdotes, porque eram apenas os pais da igreja, né? Os apóstolos, só que eles levavam alguma coisa relacionada à própria cultura, porque eles eram judeus e que se comportavam como judeus, né? Apenas estavam inserindo uma boa nova, que era a filosofia de Cristo, em todas as suas disciplinas judaicas. Em Atos dos Apóstolos, eles não tinham Urim e Tumim, mas eles tinham técnicas de lançar sorte. E no capítulo 1, no versículo 25, nós vemos a seguinte expressão: para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido, então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. No Novo Testamento eles lançavam sorte também, mesmo tendo convivido 3 anos com Jesus, aprendido a orar, aprendido a jejuar e tudo mais. Mas essa era uma prática comum entre eles, mesmo passando por todo o aprendizado com o mestre, né? E eles podiam simplesmente ter orado e pedido para Deus apontar, mas você percebe que existe um recurso, né? E esse recurso ajuda você a acessar o inconsciente das pessoas, o inconsciente próprio, o inconsciente cósmico, né? E aí fica mais fácil, porque vai falar justamente com a linguagem dos nossos próprios arquétipos, para que possamos entender. E naquele caso, por exemplo, era muito utilizado você lançar sortes. A sorte podia ser lançada com moedas, com pedras, com gravetos e o que fosse possível, porque era o conceito da coisa que realmente era o importante. Bom, vamos começar então. Eu estou com a tabela aí e eu queria falar um pouquinho para vocês então como nós chegamos, né, a toda essa formulação de apresentar os arcanos maiores. Lembrando que nós temos 3 estados de consciência aqui, que já falamos um pouco a respeito deles. O arcano 21 ele fica de fora, porque ele simboliza um momento de passagem, em qualquer que seja os momentos, mas é natural que ele se apresente no final de cada trajetória. E nós vamos falar agora sobre o tarô e os segredos por trás dos 3, 6 e 9. Nós temos aí um círculo, né? Que se você tentar analisar ele em terceira dimensão, ele vai simbolizar uma esfera. Então, esse símbolo é um símbolo matemático geométrico. E ele está baseado também na matemática vórtex. O que eu quero dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, é uma forma de vibração e ao mesmo tempo de vórtice de energia. Se você desenhar um círculo no caderno aí, você vai perceber que a caneta não deixa ondulações. Você pode usar um compasso e ficar aquele círculo perfeito. Aparentemente ele está perfeito. Só que a própria tinta, assim como o papel, mas a própria tinta que você imprimiu nesse papel com o seu risco, ela está vibrando. Tudo no universo vibra, né? O universo inteiro é vibracional. E essas vibrações, ela tem um comportamento de vórtice. Elas não são apenas fios que sobem e descem.
Até mesmo uma corda, se você amarrar uma extremidade dela e segurar a outra ponta e chacoalhar para que ela crie movimentos de subida e descida, formando então as suas ondulações. Aparentemente só existem ondulações, mas de forma muito leve e quase que imperceptível, ela também faz um movimento para as laterais, formando um vórtice. Todo tipo de ondulação, ela é um vórtice, né? E esse círculo em três dimensões também você teria uma esfera, e esses números que são distribuídos aí, eles tomariam outros tipos de proporções, porque dessa forma nós montamos toda a realidade. Bom, essa esfera, ela simboliza a primeira forma do Enneagrama, né? O Enneagrama sagrado, ele é utilizado por muitos palestrantes. Às vezes é contratado palestrantes para trazer palestras em empresas, e eles falam sobre Enneagrama. E o Enneagrama vai mostrar 9 pontos diferentes que podem se relacionar, por exemplo, ao estilo de pessoas, ao temperamento de pessoas e tudo mais. Para ficar fácil analisar, eu vou mostrar para vocês uma folha também, que tem a representação do Enneagrama, e depois nós começamos pela outra, tá bom? Então você tem 4 formas distintas aqui. Não está muito visível, mas eu acho que dá para entender mais ou menos. A primeira forma é o círculo. Ele representa a unidade, onde todas as coisas estão embasadas, e ele comporta tudo que existe. Ele simboliza o próprio arcano zero, né? E o zero simboliza o todo, e como nós vimos falando, simboliza aquele Deus que nós não compreendemos, porque está além da nossa compreensão, é o que não existe, se manifesta na matéria pela matéria, né? Na forma pela forma, e saindo da forma, e ao mesmo tempo que não é perceptível aos nossos olhos, nós não conseguimos compreendê-lo por completo, porque Deus seria absoluto e nós somos relativos, por isso jamais o compreenderíamos, a não ser que nos dissolvêssemos nele. Esse é o círculo, então, representa o todo. O segundo símbolo é o triângulo, que simboliza a trindade, simboliza o próprio ser humano, corpo, alma e espírito, assim como o fractal do todo, como nós sempre dizemos, simboliza Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, né, Vishnu e Shivas, Isis, Osíris e Horus, e por aí cada cultura tem praticamente seu aspecto de trindade. Nós podemos perceber que, e segundo a teosofia no mundo, Deus é uno em essência, trino em manifestação, e sétuplo em evolução. E trino em manifestação, ele é simbolizado como um triângulo, e muitas vezes você vai ver esse simbolismo como um triângulo de cabeça para baixo, que é aonde o triângulo que desce encontra o triângulo que sobe, que é a centelha divina dentro do homem. E aí os dois se unem também, e você teria então uma estrela de 6 pontas. O próximo símbolo agora é o Hexad. O Hexad, ele simboliza uma estrela de 6 pontas, tem um formato peculiar, mas a ideia é que ele simboliza uma estrela de 6 pontas. Eu pontilhei um triângulo vermelho no meio, só para mostrar como as formas se ajuntam, mas na verdade você pode desconsiderar por enquanto esse triângulo e você ficar com a estrela de 6 pontas. 6 pontas simbolizam um pouco o ser humano também, né? Algumas culturas mostram o homem como o número 6 e Deus como o número 7. Lembrando que, por exemplo, ele estaria associado ao chakra coronário, né? Ou seja, a própria mente cósmica que habita no homem, e por isso os outros chakras que já mostram o homem na matéria seria então a manifestação desses 6. Por isso que em terceira dimensão, como ser somatizado, material, nós temos a Imperatriz e com ela depois mais 6 cartas. E agora o Enneagrama completo, é a figura de baixo aqui que vocês estão vendo, representa a lei do 7 em união com a lei de 3, movimento perpétuo. Por isso agora você tem o próprio triângulo e você tem então o número 9 e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse é o sistema decimal.
Por isso nós podemos considerar 10, porque você tem o 1 aqui, e ao mesmo tempo você teria o 0, mas só que o 0 simboliza aquilo que está estruturando todos os outros números, né? Ele é o próprio círculo. Dessa forma, então, vamos voltar para outra folha. Eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Pronto. Eu pontilhei algumas coisas para que eu acabe não falando demais e confundindo vocês, até porque nós vamos relacionar isso com a própria frequência de vibração da música, entender intervalos e tal, fazer essa síntese com a música e tudo que é vibração e que leva a códigos como cor, por exemplo, pode ser analisado e ser feito também, né, uma comparação com isso. A música é uma coisa mais popular, por isso eu me sinto mais à vontade para falar sobre ela e pelo fato de eu conhecer um pouquinho também. Eu sei que não somos todos músicos, né, mas eu acho que a matemática da coisa aqui, a base, vai ser fácil analisar e aplicar no tarô para que vocês entendam melhor a relação que existe e a lógica que existe nesse tipo de distribuição de cartas. Então, porque os segredos do tarô por trás dos 3, 6 e 9 já me sugeriram de início, por exemplo, o intervalo de terças, né? E como Tesla falava muito sobre esses números, e o intervalo de terças, o salto de terças, como vocês preferirem, nos faz imaginar então os números em ordem 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim sucessivamente. Bom, e esse seria então o sistema de construção da realidade. Os 3, 6 e 9 sugerem uma relação pessoal e interpessoal, e os demais números representam um compromisso evolutivo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, como nós chegamos a essa estrutura e essa distribuição de números? Você tem o 9 ali em cima, que simboliza o que nós falamos até agora, né, como o eremita, a centelha de Deus, que acende junto com a noção de individualidade, que é o próprio ser humano, com todas as faculdades que são representadas nas 7 lâminas aí expostas de cada estágio de consciência. E aí você tem, então, os demais números até chegar ao 8, lembrando que o 0 é o próprio círculo. Bom, nós vamos trabalhar com um sistema de oitavação, o múltiplo da frequência. Você pode analisar da seguinte forma: você tem então o 1 e os demais números distribuídos até chegar no 8 e iniciar de novo, né? O 9 então seria o número central e o absoluto. E você cata o 1 agora e você tem uma oitavação do 1 ou duas vezes o múltiplo do 1 e passa um risco até o 2. E vai chegar essa fórmula que eu desenhei aí já para ficar mais fácil. Eu só vou explicar então o conceito. Então você traça um risco para o 2 e agora a oitava, o múltiplo da frequência, 2 vezes o 2, você vem para o 4, traça esse risco. 2 vezes 4 é 8 e você vai lá para cima com 8. 2 vezes 8 é 16. Porém, nesse sistema decimal nós fazemos o que a teosofia costuma fazer, que seria a redução dos números para que o número maior aí seja o 9 apenas. O que ocorre então é que você tem 16, você faria 1 mais 6 para reduzir, e 1 mais 6 é 7, você traça para cá. Essa é a primeira redução esotérica, entende? E o múltiplo de 7 é 14, né? A oitavação do 7, mas você vai reduzir de novo e fazer 1 mais 4, que dá 5 e vem para cá. O múltiplo de 5 é 10, então 1 mais 0 você volta para 1. E agora você tem esse efeito de espelhamento com essas duas formas. Ela representa o universo dual, as energias antagônicas ou as energias que se complementam, e é tudo que forma a nossa realidade. Bom, e nós vemos que o 3, 6 e 9 ele tem um certo mistériozinho por trás dele. E se nós fizermos isso, então nós vamos
de imediato vocês já percebem que o 3, o 6 e o 9 ficou de fora e apenas os outros números se entrelaçaram aí. E esses que ficaram de fora, então nós vamos tentar fazer com eles também. O que ocorre é que se você fizer então múltiplo de 3, né, a oitavação dele, 2 vezes 3 vai dar 6. E aí você passa um traço então para o 6. 2 vezes 6 é 12, mas na redução você tem que fazer 1 mais 2 que dá 3 e volta para cá. 2 vezes 12 é 24. E 2 mais 4 é 6, então você volta para lá. Então você percebe que você vai ficar nesse loop, né? Você vai ficar nesse loop aí do 6 vindo para o 3, do 3 indo para o 6, justamente a proposta de que no próprio universo, na própria vida, quando nós olhamos para o 3, que é a imperatriz, e os 6, que são os enamorados, e nós percebemos essa relação de loop, tanto do que quem sou eu, e o que é o outro e todo o universo que está além de mim, percebe? Então a minha relação com tudo que existe com os seres no planeta e a minha evolução vai depender de como eu trato a vida e todos os seres que estão à minha volta. E ao longo da vida, a nossa jornada, por mais complicada, por mais grandiosa e estrondosa que ela seja, por mais diversificada que ela seja em relação a outros seres e outras pessoas, vai estar sempre sujeita e subordinada a esses dois estágios de manifestação, que seria o loop que existe entre o que sou eu e o que está além de mim, como eu me comporto em relação a esse tipo de manifestação e esse tipo de energia. Lembrando que tudo que existe ainda é um fractal do todo, né? Não somos só nós, não é só eu, mas é a vida em si, é uma rocha, é um animal, é um vegetal, e por isso nós temos que entender como nós nos comportamos, né, mediante a todo esse sistema de vida que existe no cosmos. E se nós fizermos isso também com o 9, que também ficou de fora dos outros números que são entrelaçados, nós vamos ter o seguinte resultado, né? O múltiplo de 9, a oitavação do 9, 2 vezes 9 é 18. Mais 1 mais 8 é 9. E 2 vezes 18, 36. Mais 3 mais 3, mais 3 mais 6 é 9 também. Percebe? Então, e à medida que você continuar fazendo essa multiplicação, as suas reduções vão apontar para o 9, mostrando simbolicamente que o 9 é absoluto em si mesmo. Ele é autossuficiente, ele é absoluto em si, porque ele representa o fractal do todo dentro de nós, que já está entrelaçado com a consciência cósmica, com o próprio Deus. Então até aí está dando para entender, eu imagino. Eu queria explicar tudo nesse vídeo, mas eu acho que ainda vai ficar uma parte para o próximo vídeo, porque eu não estou podendo exceder os 30 minutos, porque eu acabo ficando sem condições de concluir e a câmera acaba desligando. Mas então nós vamos fazer isso. Bom, eu desenhei aqui esse modelo que representa a distribuição das lâminas para ficar fácil. Na próxima folha também vai ficar mais fácil ainda, mas de imediato nós podemos apresentar isso. Bom, e como nós percebemos, né, ao longo dos estudos que nós fizemos até agora, a imperatriz, por exemplo, e o arcano enforcado, nós temos dentro deles, por exemplo, que a gente chamaria de primeiro relativo progressivo parametral, RPP, né? Então, ela e o enforcado. Nós poderíamos considerar como relativos progressivos parametral também as figuras, né, que se relacionam aqui, que é o 0, o 9 e o 18. Só que como eles ainda estão muito ligados à mente, né, e ao inconsciente, então vamos abordar em primeira análise o que existe somatizado em plano físico, né? E nós temos então o relativo progressivo parametral. Mais para frente a gente pode tentar imaginar um outro nome para isso, que seja técnico também, mas talvez não seja muito complicado, mas de imediato dá para se entender, né? O RPP relativo, porque ele é relativo da fundamental ali,
né, se reporta aquilo para a sua própria evolução. Progressivo, porque na lei de progresso nós sempre vamos nos desenvolver, mas vamos nos reportar lá atrás de novo, que é a nossa própria essência e a proposta para a qual nós saímos. E é o parâmetro que se segue também, né? Então é um relativo que vai seguir o parâmetro da imperatriz, assim como a figura do arcano 15 tem como parâmetro, ou se reporta, a figura também de conflitos, ou a proposta também de relacionamentos que tem o arcano 6. E aí nós temos esse gráfico aqui mostrando, por exemplo, o 3, né, ligado ao 12, por exemplo, e o 6 ligado ao 15. Assim como o 0 pode ligar a 3 formas diferentes, porque todas essas 3 estão ligadas à mente, ao racional da mente, ao inconsciente e à própria centelha divina do eu superior. Você pode entender que o 3 e o 6 seriam o eu manifesto e o 9 o eu superior, tá bom? Está dentro de cada um de nós. E nós vamos entender isso. Na música, mais na frente, nós vamos falar a esse respeito quando nós distribuímos, então, uma fórmula simples que mostra a representatividade dos graus do acorde. Nós vamos perceber que na música o relativo está no 6º grau e nos arcanos esse relativo, como nós mostramos, está no 4º grau. E tudo isso vai ser analisado. Então, se por exemplo você encarar o 0 como uma fundamental, que ele acaba se tornando uma fundamental, né? Aí você conta 4, 1, 2, 3, 4, e você tem o eremita, que é o relativo parametral do 0. E se você tem imperatriz, 1, 2, 3, 4, você cai no enforcado e assim sucessivamente. Na música seria o 6º grau, você ia contar daqui para cá e ia cair no arcano 15, né? Na verdade, isso ocorre porque na música você tem, por exemplo, o seu 6º grau, ele acaba montando um acorde de tônica, terça e quinta, que é muito similar ao acorde da fundamental. E se você imaginar Dó maior como a fundamental, Lá menor é o 6º grau, e a única diferença que existe entre os dois seria a tônica, mas todos os dois compartilham as outras duas notas do acorde, por isso ela se torna um relativo, né? E às vezes você precisaria jogar um Dó com uma diferençazinha peculiar onde o Lá menor se encaixa, porque ele está muito relativo a isso, está muito relacionado com a própria fundamental, entende? Por isso que em estado, quando você analisa, por exemplo, os arcanos aqui, e você vê aspectos da vida que aconteceram lá na frente, como o enforcado, por exemplo, você precisa olhar para trás. Se você não está se encaixando aqui, você precisa analisar a própria proposta, entende? Aonde é que você estava certo, né? Qual era o significado ou o propósito da vida quando você se manifestou e quais eram as diretrizes que você tinha que ter tomado. E aí nós acabamos passando, como nós sempre falamos, acabamos passando pelo eremita, que é o ato de olhar para o seu eu superior para poder analisar essa questão e consertar o momento presente. Tá bom? Então, eu acho que eu vou ter que terminar esse videozinho agora, para nós continuarmos falando a esse respeito mais para frente. Por hora, é justamente isso. Então, nós vamos considerar essas explicações, os intervalos vão continuar aparecendo para que nós possamos entender o que ocorre com a leitura. Vamos ver os saltos, né? O estágio de consciência se manifesta justamente com saltos de frequência. É como se você analisasse, por exemplo, o elétron na órbita do átomo, e ele de repente está numa órbita, ele começa a desenvolver energia, e ele vai aumentando seu volume de energia, né, absorvendo cada vez mais energia, até que chega um momento que ele se torna compatível à próxima frequência, à próxima órbita, e ele simplesmente desaparece daqui e aparece na próxima órbita do átomo. O que ocorre é justamente isso, que o ser humano ele vai desenvolvendo ao longo da sua vida, até ele chegar no último estágio, aonde ele expandiu o suficiente
E aí ele pula para a próxima órbita, para o próximo estágio de evolução da consciência. Por isso que nós chamamos isso de oitavação. Ele deu um salto de oitava, né? Ele saltou o múltiplo da frequência. Então, se você conta, por exemplo, você tem 7 cartas e quando você pula, você caiu na oitava, que seria um arcano similar ao próprio louco, porém no estágio de expansão mais alto, que nós vamos ver essa similaridade quando eu der o exemplo da música para vocês, tá bom? Eu vou terminar esse videozinho aqui e aí eu vou gravar em seguida o próximo, lembrando a vocês que minha internet está muito lenta e eu acabo demorando para enviar esses vídeos, então ainda que eu grave de imediato, é bem provável que demore um pouco para o complemento dele também sair. Mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês me mandam um questionamento nos comentários ou pelo próprio WhatsApp, né? E vamos ver se o próximo complemento da leitura vai ficar fácil, né? Que eu quero explicar agora essa outra tabelazinha. Deixa eu mostrar para vocês. Aí, eu quero explicar agora essa outra tabelazinha que vai falar sobre a analogia entre a música e o campo harmônico, né? E aí os acordes e os próprios arcanos que vão entrar nessa posição. Por hora, um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e namastê.